No vídeo de hoje vamos falar sobre IRC e o regime simplificado. Vamos fazer também uma questão de exame de avaliação à ordem dos contabilistas certificados. Muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. Muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou contabilista certificado e economista e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. O regime simplificado do IRC é uma matéria que está prevista no artigo 86A do Código do IRC, bem como para determinar a matéria coletável deste regime, o artigo 86B. Em primeiro lugar, o artigo 86A faz a determinação, o âmbito de aplicação deste regime. No IRC nós temos fundamentalmente dois regimes, o chamado regime geral e o regime simplificado, sendo que o regime simplificado é um regime que apenas determinadas entidades que estejam em conformidade com os requisitos cumulativos previstos neste artigo 86A, poderão efetivamente optar pelo mesmo regime. Quais são os requisitos? O artigo 86A diz-nos que podem optar pelo regime simplificado de determinação da matéria coletável os sujeitos passivos residentes, não isentos nem sujeitos a um regime especial de tributação que exerçam a título principal uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e que verifiquem cumulativamente as seguintes condições. Então temos aqui desde a linha A à linha F as condições que terão de ser verificadas cumulativamente. Todas terão de se verificar. Bastará uma delas não se verificar para que o sujeito passivo já não possa optar pelo regime simplificado e fique no âmbito do regime geral do IRC. A linha A diz-me que tenham obtido no período de tributação imediatamente anterior um montante anual e líquido de rendimentos não superior a 200 mil euros. Os rendimentos englobam não só o volume de negócios da empresa, mas outros rendimentos que a empresa possa ter obtido ou incorrido. Na contabilidade, trata-se de toda a classe 7. À linha B, o total do seu balanço relativo ao período de tributação imediatamente anterior não exceda 500 mil euros. A equação fundamental do balanço diz-nos que o ativo será igual ao capital próprio mais o passivo. Portanto, o ativo ou o capital próprio mais o passivo não poderão exceder 500 mil euros. À linha C, não estejam legalmente obrigados à revisão legal de contas. À linha D, o respectivo capital social não seja detido em mais de 20%, direta ou indiretamente, nos termos do número 6 do artigo 69, por entidades que não preencham alguma das condições previstas nas alíneas anteriores, exceto quando sejam sociedades de capital de risco ou investidores de capital de risco. À linha E, adotem o regime de normalização contabilística para as microentidades, aprovado pelo Decreto-Lei nº 36A/2011, 9 de março. A linha F, não tenham renunciado à aplicação do regime nos 3 anos anteriores, com referência à data em que se inicia a aplicação do regime. Portanto, terão então de se verificar cumulativamente estas 5 condições. No período de início de atividade, o enquadramento no regime simplificado de determinação da matéria coletável faz-se, verificados os demais requisitos, em conformidade com o valor anualizado dos rendimentos estimado, constante da declaração de início de atividade. Na declaração de início de atividade fazemos uma estimativa
do valor de rendimentos e assim, mediante essa estimativa, procederemos ao enquadramento ou não no regime. O número 3, a opção pela aplicação do regime simplificado de terminação da matéria coletável deve ser formalizado pelos sujeitos passivos na declaração de início de atividade, quando a empresa inicia a atividade. A linha B, na declaração de alterações, a apresentar até ao fim do segundo mês do período de tributação no qual pretendam iniciar a aplicação do regime simplificado de determinação da matéria coletável. O regime simplificado de determinação da matéria coletável cessa quando deixem de se verificar os respectivos requisitos ou o sujeito passivo renuncie à sua aplicação. Ou seja, se estes 5 requisitos, algum deles deixar de se verificar, um deles será, por exemplo, a empresa num determinado período tem um total anual e líquido de rendimentos, por exemplo, de 210 mil euros. Já ultrapassou os 200 mil, portanto já é um valor superior a 200 mil e, portanto, a empresa deixa de cumulativamente cumprir todos os requisitos que acabei de elencar e que estão previstos no artigo 86A, número 1 do Código do IRC. Bom, face a isto, o regime simplificado ele consiste no seguinte. O artigo 86b prevê como é determinada a matéria coletável neste regime. E neste regime, a matéria coletável é obtida através da aplicação de coeficientes. Ou seja, enquanto que no regime geral nós temos que ter como ponto de partida o resultado antes de impostos da empresa, no regime geral, ou seja, o denominado resultado contabilístico da empresa, o qual será sujeito a um conjunto de correções fiscais, nomeadamente as variações patrimoniais positivas ou as variações patrimoniais negativas, os ajustamentos fiscais a acrescer, os ajustamentos fiscais a deduzir, e dessa soma algébrica resultará o denominado resultado fiscal, se positivo, lucro tributável, se negativo, prejuízo fiscal. A seguir haverá a aplicação do artigo 52 do Código do IRC, nomeadamente quanto à dedução de prejuízos fiscais, transformando-se a chamada, ou calculando-se a denominada matéria coletável. É assim que se faz uma passagem no regime geral do chamado resultado contabilístico, aquele resultado antes de impostos, pela diferença entre os rendimentos e os gastos determinados na contabilidade, e a partir daí, após as chamadas correções fiscais, nós chegamos ao denominado resultado fiscal, lucro ou prejuízo, conforme acabei de explicar. No regime simplificado, não será deste modo que se calcula a matéria coletável. Ou seja, será a partir da aplicação de coeficientes. Coeficientes esses que são fundamentalmente determinados sobre os rendimentos da empresa. O artigo 86b, número 1, e as respectivas alíneas elenca as percentagens ou os coeficientes propriamente ditos que são aplicados sobre as tipologias de rendimentos. Será bastante visível se nós pegarmos, por exemplo, no chamado anexo E, à Declaração Modelo 22, que é o anexo que as entidades que optaram e estão abrangidas pelo regime simplificado terão de preencher a quando da entrega da Declaração Modelo 22. E nós temos aqui esquematizado neste anexo o tipo de rendimentos gerados pela empresa, pela entidade, e os coeficientes que vão ser aplicados a cada tipo de rendimento,
de forma a ser obtida a denominada matéria coletável. E depois vai ser a matéria coletável que estará sujeita à taxa do IRC. A título exemplificativo, as vendas de mercadorias e produtos estarão sujeitas ao coeficiente de 0,04. Por exemplo, os subsídios à exploração estarão sujeitos a 0,10. Por exemplo, outros rendimentos de capitais estarão sujeitos a 0,95. E tudo isto é, obviamente, elencado aqui neste anexo E. Nós conseguimos ter acesso assim, a uma sistematização de todo o elenco de rendimentos que podem vir a ser gerados pela entidade, os quais estarão sujeitos a coeficientes em conformidade com aquilo que é o regime simplificado para determinação da denominada matéria coletável, que será o valor que vai ficar posteriormente sujeito ao imposto, ao IRC, à taxa, mas isto está tudo previsto no artigo 86b e logo o número 1, a linha A, diz-nos que vamos aplicar 0,04 das vendas de mercadorias e produtos, bem como das prestações de serviços efetuadas no âmbito de atividades de restauração e bebidas e de atividades hoteleiras e similares, com exceção daquelas que se desenvolvam no âmbito da atividade de exploração de estabelecimentos de alojamento local na modalidade de moradia e apartamento. À linha B, 0,75 dos rendimentos das atividades profissionais, especificamente previstas na tabela a que se refere o artigo 151 do Código do IRS. E assim vamos tendo os vários coeficientes. A linha G, por exemplo, 0,5 dos rendimentos da exploração de estabelecimentos de alojamento local na modalidade moradia ou apartamento localizados em área de contenção. Então, se uma entidade destas faturar, por exemplo, 60 mil euros, aplicar-se-á 0,5, ou seja, a matéria coletável passa a ser de 30 mil euros. Por exemplo, ainda dentro desta área de atividade, 0,35 dos rendimentos da exploração de estabelecimentos de alojamento local na modalidade moradia ou apartamento não previstos na linha anterior, ou seja, quando os imóveis não estão localizados em área de contenção definida pela Câmara Municipal. Aí já se aplica o coeficiente de 0,35. Se a entidade faturar 100 mil euros, a sua matéria coletável para efeitos depois de aplicação da taxa será de 35 mil. E, portanto, será na base destes coeficientes que o regime simplificado funciona. Ora, vamos agora pegar numa questão de exame de avaliação à ordem dos contabilistas certificados, a questão número 36 do exame de 26 de março de 2022, da parte da tarde, a versão A, sobre o regime simplificado, diz-nos o seguinte: o gerente da empresa Simplifica Limitada solicitou ao seu contabilista certificado que analisasse a possibilidade de adesão ao regime simplificado do IRC, com efeitos a partir do período de 2022. A empresa, cujo período de tributação coincide com o ano civil, registrou em 2021 um total de rendimentos de 207.436 euros e um volume de negócios de 199.689. O contabilista certificado verificou que a empresa cumpre todos os requisitos nas alíneas B a F do número 1 do artigo 86A do Código do IRC. Nestes termos, uma destas 4 respostas vai estar correta. A linha A, a empresa pode aderir ao regime simplificado do IRC
desde que tenha apresentado a respectiva declaração de alterações nesse sentido até ao final de fevereiro de 2022. À linha B, a empresa pode aderir ao regime simplificado IRC desde que apresente a respectiva declaração de alterações nesse sentido até ao final de março de 2022. À linha C, a empresa pode aderir ao regime simplificado IRC desde que tenha apresentado a respectiva declaração de alterações nesse sentido até ao final de fevereiro de 2021. À linha D, a empresa não pode optar pelo regime simplificado. Pela análise que nós fizemos anteriormente ao artigo 86A do Código do IRC, o número 1, e desde a linha A à linha F, estabelecia as condições cumulativas que uma empresa tem de preencher para poder fazer a opção pelo regime simplificado. E logo à linha A do número 1 do artigo 86, diz-nos que tenham obtido, no período de tributação imediatamente anterior, um montante anual e líquido de rendimentos não superior a 200 mil euros. E de facto, quando analisamos esta empresa, verificamos que a opção terá de ser feita em 2022, muito bem, pelo que no período anterior, para que essa opção pudesse ser feita, a empresa teria de ter tido um total de rendimentos não superior a 200 mil euros. E a verdade é que a empresa cujo período de tributação coincide com o ano civil registrou em 2021 um total de rendimentos de 207.436 euros. 207.436 euros e um volume de negócios de 199.689. Portanto, como a empresa teve um total de rendimentos superior a 200 mil euros, não inferior, logo já não se verifica o requisito estabelecido no artigo 86A, número 1, a linha A. Volume de negócios é diferente de rendimentos. A verdade é que esta empresa teve um volume de negócios inferior a 200 mil euros, mas teve um total de rendimentos superior a 200 mil euros. E o que conta aqui para o artigo 86A tem a ver com os rendimentos e não apenas o volume de negócios. A diferença entre volume de negócios e rendimentos está na própria demonstração dos resultados. Quando nós analisamos a demonstração dos resultados de uma empresa, o seu volume de negócios, ou seja, aquilo que a empresa faturou, está presente logo em vendas e serviços prestados. Este é o volume de negócios da empresa. Mas os rendimentos da empresa vão mais além do que o seu volume de negócios. Claro que o volume de negócios é a componente mais expressiva, mais relevante dos rendimentos da empresa. Só que se nós formos ao nosso código de contas e à classe 7, que é a classe dos rendimentos, vamos encontrar, para além das vendas, para além das prestações de serviços, e as vendas e as prestações de serviços formam o volume de negócios, mas depois vamos encontrar outras componentes da classe 7, que vai desde a 73 até à 79, onde temos outras componentes que farão parte dos rendimentos da empresa e que vão afetar positivamente a demonstração dos resultados. E, portanto, esta empresa teve rendimentos de 207.436 e a sua faturação foi de 199.689. Obviamente, o valor mais relevante, mas houve aqui 7 mil e qualquer coisa que estiveram para além do volume, para além do volume de negócios. E o que conta são os rendimentos. E, portanto, daqui a conclusão que nós vamos retirar relativamente a esta questão é a seguinte:
não estão verificados cumulativamente todos os requisitos elencados no artigo 86-A, número 1 do Código do IRC. Apesar de que das alíneas B e F do número 1 do artigo 86 verifica-se tudo, todavia a empresa registrou em 2021 um total de rendimentos de 207.436, sendo este montante superior a 200 mil euros, não se cumpre com o requisito previsto na alínea A, pelo que a empresa não pode optar pelo regime simplificado de IRC, porque não verifica cumulativamente todas as condições do número 1 do referido preceito legal. A resposta correta seria a linha D. A empresa não pode optar pelo regime simplificado do IRC. A empresa terá de estar contemplada pelo regime geral do IRC. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.